Toquinho. O Joaquim é aquele esporro que ele te dá, né? Que o cara sai sem pai nem mãe, mas ele dá, ele não quer saber. Eu lembro uma vez que a Marina Lima tinha passado por uma fase de depressão. E ela tava lançando o disco ao vivo. Cara, eu fui ouvir o disco e ela não conseguia cantar. A voz dela até hoje, eu acho, de certa forma. A voz dela pula, como se fosse uma agulha que pula no disco, sabe? A voz dela acabou a voz dela, né? É. E aí, cara, ela não consertou isso no disco ao vivo. O disco ao vivo, ele te dá a opção de você consertar, fazer vários takes, ou enfim, consertar mesmo. Ela não consertou, deixou de estar muito ruim. E eu destruí o disco. Escrevi, detonando demais. E aí eu tô lá sentado na redação e tô vendo o Ali Camel indo lá no Luiz Noronha, né? Vocês não têm humanidade? Vocês não sabem que a Marina está passando por uma fase de depressão e eu tô vendo o Luizão olhando pra mim, né? Com aquela cara dele, né? Que tu já conhece, né? Que dá medo, né? Dá medo, o Luizão botou todo mundo pra chorar, né? Já fez. Todo mundo chorou. E aí, vocês não têm humanidade, uma pessoa saindo em depressão e tal, não sei o quê. Aí quando o Ali Camel saiu, passou por mim, né? Que o Luiz Noronha falou. Foi o Mário Marques que fez. Aí ele passou assim por mim, olhando assim pra mim, né? Tipo, ele não se dirigiu a mim. Aí o Luiz Noronha. Tá vendo, garotão? Tá vendo? Tu faz? Não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, mas não tem voz. Porra! Não sei o que, aquele jeito dele, né? Aí o Ali Camel mandou fazer uma capa com ela, uma reportagem com ela pra driblar isso. Então ainda tinha essa questão, uma preocupação, né? Enfim. Eu gostava de trabalhar com ele porque eu sabia que as direções que ele tomava eram direções certas, né? E, cara, eu acho que isso é uma conversa que eu estava tendo até com o Luciano Viana. Acho que o mundo ele foi se aculturando de uma forma, Sérgio, que tudo ficou muito... Cada vez mais as coisas estão mais medíocres. O jornalismo, a música, o cinema, o teatro, as redes sociais, tudo foi ficando pior, né, cara? Tá muito raso tudo, né? Tudo muito raso, né? Você vê que o jornalismo de hoje, o que é o jornalismo de hoje? É fofoca, né? Porra, você tem um cara como o Léo Dias, eu não tô querendo nem fazer julgamento do Léo Dias, mas o jornalismo de fofoca, né? Que não deixa de ser um jornalismo, mas não deveria ser a coisa principal do jornalismo, você concorda? Né? A gente tem aí... E o que aconteceu com o jornalismo? Estou dando minha opinião, eu sei que... Não, acho... O que está acontecendo com o jornalismo? O jornalismo ficou tão preguiçoso que você vê, por exemplo, uma menina como a Daniela Lima lá no Globo News, a minha fonte, como se aquilo fosse uma coisa tão importante, que é simplesmente ter acesso ao cara do STF que praticamente passa para ela o que ele quer que saia. Isso não é uma coisa, isso não é um furo. Isso é uma jornalismo de preguiça. Furo é o que vocês davam, nós, dávamos buscando fontes externas, fontes extraoficiais, fontes de verdade, não assim, uma fonte minha que você não sabe quem é, possivelmente é oficial, né? Mas eram fontes de fora. Eu lembro quando o Tim Maia estava internado, ninguém falou assim, Mário, você que vai ficar lá na porta do hospital acompanhando lá a internação do Tim Maia. Eu fui para lá, para a porta do Tim Maia. O que eu fiz? Fiquei fazendo amizade com as enfermeiras. Entendeu? Claro. Oi, tudo bem? Oi, não sei o quê. Fui anotando o nome das enfermeiras, anotando o telefone das enfermeiras, fiquei fazendo... Até o ponto que um médico lá de dentro do hospital, lá em Niterói, me ligou, falou assim, cara, o Tim Maia teve uma piora, ele vai morrer. E aí, cara, eu tive que confirmar com todas as enfermeiras. Esse médico existe? Ele trabalha, ele tá atuando no caso do Tim Maia. Aí várias confirmações. Falei, cara, cheguei lá pro Luiz Noronha e falei, cara, o cara bancou que ele vai morrer, que ele tá mal. Com isso. Caralho, mas tu já checou? Chequei, pô. Com várias enfermeiras que eu fiz relacionamento lá, bancou, foi o único jornal que bancou que ele tava mal, que ia morrer. 2 dias depois ele morreu. Então, isso era jornalismo, entendeu, Sérgio? Não é isso que ninguém fala que a minha fonte do STF, a minha fonte do governo, a minha fonte do... Isso não é jornalismo, isso não é furo pra mim. Isso aí é relacionamento e relacionamento feio, né? Você fica à mercê do poder, né? Mas como é que você vê, Sérgio, falando sobre isso, como é que você vê, diante desse quadro de jornalismo, como é que você vê o futuro do jornalismo?
Eu nunca fui muito de ficar, né, me lamentando das mudanças do jornalismo, né? Porque sempre, quando tem uma novidade, eu sempre fui, por ser muito curioso, querer entender que novidade era aquela. Mesmo quando eu estava no JB, começou a internet, né? A internet, as pessoas, caraca, vão perder emprego, tem muita coisa aqui que já pesquisa, principalmente, né? A pesquisa já está aqui, tu põe, aparece o nome, aí a pesquisa realmente foi diminuindo, né? Foi perdendo sua importância, que você tinha que sair da redação, ia ter até lá uma sala para procurar, ficar procurando coisas, jornais antigos ali, tu botava e, pô, já estava ali tudo na internet. Aí depois a máquina, né, que eu falava para os fotógrafos, cara, não fica reclamando, máquina digital. Ah, não, nunca vou ter só a minha. Falava, cara, muda logo, você não vai perder mercado. E vejo, até hoje eu vejo fotógrafos ainda que se negam a... E aí não tem mercado, entendeu? Sim. Então, aí eu logo depois também fui para a agência de comunicação, né, que eu fui um dos primeiros, assim, que eu estava bem em redação, para sair, assim, falar, pô... Tanto que o Ali me chamou lá querendo entender o que as agências estão chamando tanta gente. Foi numa época que as agências estavam chamando muita gente e... Salários melhores, né? Mais oportunidades. Eu fui para ser sócio na época, para mim foi ótimo, e eu falei, cara, eu queria ver esse outro lado, né, do balcão da comunicação. Né, da comunicação, entender como é que aquelas informações chegavam no jornal, né? O Ali, a gente até brincou um dia que ele falou, o que é a assessoria aqui? Aí eu abri assim, falei, sei lá, Ali, qualquer coisa, né? Aí eu abri assim um segundo caderno, estava toda a programação de cinema, teatro, aquelas coisas. Eu falei assim, tudo isso aqui, tu acha que o repórter aqui fica ligando para uma por uma, alguém já manda isso para cá, né? Falei, mas nesse caso é com serviço, sei que. Aí a gente começou a meio falar sobre essa comunicação. E eu fui para lá. E nas agências, eu tratando com jornalistas, né, eu comecei a ver o surgimento, assim, que na agência lá, por exemplo, atendeu muito tempo Fashion Rio, né? Desde a primeira edição do Fashion Rio. E numa das edições, que antes eram as principais pessoas de moda, Iesa Rodrigues, né? Davam elas ficavam espaço. Sempre na primeira fila, né? Sim. E aí... Nas outras edições, começaram a botar as blogueiras já, né? Eram blogueiros. E elas começaram a passar para a fila de trás, né? E aí eu falava, pô, mas elas reclamavam. Falavam assim, pô, cara, mas como é que pode a gente perder espaço para essas blogueiras que não sei o que, não sei o que. Algumas, as da época, eu acho que poucas pensaram e falaram assim, mas por que eu não vou ser uma blogueira também? Né? Se eu como crítica, né? Não sou, hoje, por exemplo, não é mais blogueira, mas somos influenciadores. Eu, particularmente, acho que eles muitos vão ter data de validade. Eles não vão conseguir ir muito além. Por quê? Porque as pessoas vão selecionar um pouco mais, entendeu? O que elas querem ler, o que elas querem ver. Eu ainda tenho esperança nisso, que muitos jornalistas vão abrir seus próprios canais, como já vem acontecendo. Jornalista tal abriu, mas aquele cara é mais de direita, esse cara é de direita. Pô, quem quiser consumir notícia de direita já sabe que ali as informações estão chegando. Outro de esquerda, outro disso, outro de... Então, quer dizer, eu acho que o jornalismo, eu acho que ele perdeu muito tempo reclamando dessas mudanças, mudanças, hoje, realmente, você vê uma influenciadora zero de conteúdo, e uma empresa, uma agência como uma L'Oréal, que eu acho que fez isso, ela tirou todas, elas não anunciam mais em mídias tradicionais, não anunciam em revista, não anunciam em TV, não anunciam em rádio, põe uma influenciadora que mostra o produto, e o produto acaba no mercado, acaba na... Então, quer dizer, essa pessoa ela tem uma força ali, entendeu? Eu acho que é tudo uma questão de você entender de que forma ela pode ser útil, de que forma aquilo ali pode acrescentar a você como um consumidor, né? Fala assim, pô, aquela pessoa é bacana. Mas eu acho que o jornalismo ele foi perdendo, eu acho que o mais grave disso, ele foi perdendo... esse conteúdo, os profissionais que se aprofundavam mais nos temas, sabe? Pessoas que... Iam mais fundo naquele assunto.